Neste vídeo, você vai aprender como padronizar uma variável, identificar valores discrepantes no banco de dados e ver algumas dicas sobre o que fazer com eles. Vamos começar pelos valores discrepantes. O que é um valor discrepante? Esse histograma mostra os valores mais frequentes da variação do dólar. E se um dia o dólar subir 4%, será que 4% é um valor discrepante? Veja como ele está distante do resto dos dados. Para ter uma ideia da distância, note que a variação média é igual a 0,1% e o desvio padrão é igual a 0,9%. Agora, olhe esse outro exemplo. A média continua 0,1%, mas o desvio padrão passou para 1,7%. Os dados estão mais dispersos. Note que 4% agora não pode ser considerado um valor discrepante, pois ele não está mais distante do resto dos dados. Há vários critérios para determinar se um valor é ou não discrepante. Os valores discrepantes também são chamados de outlier na estatística. Eu vou apresentar dois critérios. O primeiro é pela distância do valor até a média, em quantidade de desvios padrão. O segundo é baseado nas distâncias entre os quartis e a gente vai analisar por meio de um box plot se o valor é ou não discrepante. Há outros critérios, mas eu vou me concentrar só nos dois primeiros aqui nessa apresentação. O primeiro critério para determinar se um valor é um outlier é o valor padronizado. O valor padronizado Z é dado pela distância até a média em número de desvios padrão do valor. No gráfico da variação do dólar, vamos ver a distância do 4% para a média, que é 0,1%. Lembre-se que neste exemplo o desvio padrão é igual a 0,9%. Vamos ver então quantos desvios padrão cabem da média até o valor que eu quero analisar. O desvio padrão é igual a 0,9. Vamos colocar aqui desde a média. Temos 4 desvios padrão e mais um pouco aqui. Temos, na verdade, 4,33 desvios padrão entre o 4% e a média desta variável. O valor Z, você pode imaginar como calcula, é dado pelo valor procurado menos a média dos dados dividido pelo desvio padrão. O valor 4% menos 0,1% dividido por 0,9%, que é o desvio padrão, é igual a 4,33. Portanto, Z, o valor padronizado, é igual a 4,33. Se a distribuição da variável for simétrica em forma de sino, podemos usar a regra empírica da estatística que diz que, com 99,7% de probabilidade, os dados estarão no máximo a 3 desvios padrão da média. Portanto, eu posso considerar que tudo que está fora desse intervalo pode ser considerado um outlier. Esse critério é muito utilizado na estatística. Se o valor padronizado em número absoluto for maior do que 3, eu posso considerar esse valor como um outlier. Portanto, no nosso exemplo, o Z igual a 4,33, maior do que 3, portanto, esse valor aqui é um outlier. E nesse caso, 4% de variação é outlier? O que acontece aqui? Temos um desvio padrão maior, igual a 1,7%, embora a média continue a mesma. Repare que, pelos dados serem mais dispersos, o 4% não está tão afastado assim da média. Vamos ver quanto ele está afastado da média em número de desvios padrão. Pelas nossas contas, 4% menos 0,1% dividido pelo novo desvio padrão, que é igual a 1,7%, dá 2,3. Isto é, cabem 2,3 desvios padrão entre o valor e a média dos dados. Como o valor padronizado é menor do que 3, não consideramos esse valor como outlier. Vamos ver nesse exemplo se temos algum outlier. Aqui temos o desempenho acadêmico de 400 alunos. O desempenho médio é 6,84, com desvio padrão igual a 1,45. Tem um valor bem à esquerda que é igual a 1,45. Eu quero saber se esse valor é ou não um outlier pelo critério do valor padronizado. Calculando
o z para o valor 1,45, temos 1,45 menos 6,84, que é a média, dividido por 1,45, que é o desvio padrão. Portanto, este valor está 3,72 desvios abaixo da média. Pelo critério do valor padronizado, ele é um outlier porque o valor padronizado em valor absoluto é maior ou igual a 3. Agora vamos ver o outro valor, 2,59. Será que ele é um outlier ou não? Vamos padronizar esse valor. Temos 2,59 menos a média dividido pelo desvio padrão, igual a menos 2,94. Pelo critério do valor padronizado, ele não é um outlier porque o valor padronizado em valor absoluto é menor do que 3. Note que os dados não são tão simétricos e, portanto, esse talvez não seja o melhor método para identificar outliers. Outliers também podem ser detectados por meio de um boxplot. O boxplot é um gráfico que mostra se há outliers no banco de dados, entre outras coisas. A vantagem do critério do boxplot é que ele não depende da simetria dos dados ou da sua distribuição. Este daqui é um exemplo de um boxplot da variável desempenho. Note que, neste caso, ele considerou os dois menores valores como outliers. Vamos ver então como é que nós construímos um boxplot e como é que identificamos outliers nesse gráfico. Para construir um boxplot, nós primeiro temos que calcular o intervalo interquartil. O intervalo interquartil é a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil. No caso de desempenho, o terceiro quartil é 7,85 e o primeiro quartil é 5,91. Essa diferença é igual a 1,94. Note que 50% dos dados estão dentro desse intervalo, já que abaixo do primeiro quartil temos 25% e acima do terceiro quartil temos 25% dos dados. Em seguida, nós vamos determinar os limites desse boxplot. Para determinar os limites, nós vamos pegar o primeiro quartil e subtrair desse primeiro quartil 1,5 vezes o intervalo interquartil. Então, essa distância, neste caso, é igual a 2,91. Esse daqui é o limite inferior do boxplot. 5,91, que é o primeiro quartil, menos 2,91, que é 1,5 vezes o intervalo interquartil. Qualquer valor abaixo desse limite será considerado um outlier. A mesma coisa para o limite superior. O limite superior é dado pelo terceiro quartil mais 1,5 intervalo interquartis. Também 2,91. O limite superior é igual a 7,85 mais 2,91, 10,76. Como o desempenho só vai até 10, nós sabemos que nesse caso não vamos ter outliers. O terceiro passo é desenhar o traço do boxplot até o menor e o maior valor existente dentro dos limites calculados. Note pelo banco de dados que o desempenho acadêmico tem um valor que é 3,05. Ele ainda está dentro do limite do boxplot. Então o traço vai até ele. Do outro lado, o maior valor do nosso banco de dados, o máximo, é 9,79. Esse é o limite superior do boxplot. Para finalizar, só falta desenhar os outliers aqui. Os dois menores desempenhos acadêmicos, 1,45 e 2,59, são desenhados com um asterisco, porque eles estão abaixo do limite inferior do boxplot. Esse daqui é o boxplot final. Note que nós não desenhamos os limites, apenas os traços até o menor e o maior valor dentro dos limites. Aqui temos um boxplot feito à mão, mas podemos também fazer um boxplot num software estatístico. Infelizmente, o Excel não faz boxplots. Esse daqui é desenhado no software R. Que tipo de informações nós podemos tirar de um boxplot? Vamos dar uma olhada nesse daqui. A primeira informação, a mais óbvia, é que há 2 outliers no meu banco de dados. Além disso, podemos notar no boxplot que o desempenho acadêmico mediano é aproximadamente 7. Também podemos notar que 50% dos alunos aproximadamente têm desempenho entre 6 e 8.
que é essa caixa central do boxplot. E, finalmente, a distribuição da variável é razoavelmente simétrica. Como que eu sei isso? Eu sei isso porque as distâncias do terceiro quartil até a mediana e do primeiro quartil até a mediana são parecidas. Quando isso acontece, a distribuição da variável é razoavelmente simétrica. É muito comum encontrar outliers em bancos de dados. Então, o que devemos fazer com eles? A primeira possibilidade é excluí-lo. Isto nem sempre é razoável, porque você pode estar perdendo uma informação importante. Mas digamos que o valor é absurdo, por exemplo, a idade de uma pessoa igual a 180 anos. Obviamente, você deve excluir esse valor, a não ser que consiga corrigi-lo. Mas o mais comum é que o valor discrepante tenha uma causa especial. Por exemplo, uma venda muito alta num dia pode ser resultante de uma promoção. Daí a decisão é um pouco mais complicada e vai depender um pouco da análise que você vai fazer. Você pode, por exemplo, fazer uma análise com e sem o outlier e ver o impacto dele no resultado. Você pode também fazer uma transformação na variável. Isto é, você pode categorizá-la, transformando em faixas. Pegue, por exemplo, o salário das pessoas. Você pode transformar o salário em faixa salarial. Por exemplo, 50 mil seria transformado em mais de 10 mil reais. Note que a variável agora é qualitativa, o que implica que você utilizará outros tipos de análise estatística. Você vai ver aos poucos como lidar com os outliers conforme você estudar os outros tópicos de estatística. E recapitulando, o valor padronizado é dado pela distância do valor até a média em desvios padrão. O valor padronizado Z é calculado da seguinte forma: é o valor menos a média dividido pelo desvio padrão. Os principais critérios para determinar se um dado é outlier são: o primeiro é, se o valor padronizado não estiver entre menos 3 e 3, o dado pode ser considerado um outlier. Tome cuidado porque essa regra só pode ser usada se a distribuição da variável for normal ou pelo menos aproximadamente normal. O outro critério, pelo boxplot, permite verificar outliers, ver a dispersão e a simetria da variável. O boxplot é um desenho esquemático obtido principalmente pelos usos do primeiro e do terceiro quartil da distribuição dos dados. O próximo passo é fazer análise descritiva bivariada. Até agora olhamos uma variável por vez. O mais interessante da estatística descritiva é achar relações entre essas variáveis. E é isso que faz a análise bivariada. Por enquanto, treine os conceitos vistos nesse vídeo no site www.statmeup.com.br.